Bom, chegou uma hora que eu adoro, já que hoje é quinta-feira, a gente vai saber das estreias nos cinemas e o nosso especialista no assunto, Jarléo Barbosa, está aqui do lado prontinho para deixar a gente por dentro das novidades da telona. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bom, Michele? Tudo ótimo. O que a gente tem para hoje? Ó, temos muitas estreias, viu? São 4 filmes que estão entrando em cartaz, apesar de Vingadores, que ainda continua... Vingadores, que eu ainda não vi. Exatamente, eles estão esperando você, viu, Michele? Eu acho que é isso, eu vou dar um jeito de logo. Vamos lá, vamos falar da primeira estreia, que tem um tom de nostalgia, pelo menos pra mim, que é o filme Aladdin, que é a versão fofo. live action, ou seja, com atores de verdade, daquele filme, o clássico filme de 92, eu acho, da Disney, que tinha o gênio, a voz do gênio era do Robbie Williams, que inclusive já faleceu, né? E esse filme traz a Disney com essa tendência dela de trazer pro live action filmes que já eram consagrados em desenho, tem duas tendências. Filmes que mudam a história do desenho, como é o caso... Esse live action, ele mistura, né? Ele mistura. Tem a questão da computação gráfica e pessoas, tudo Exatamente. misturado, né? É protagonizado por atores de verdade, mas tem inserção gráfica. Então nós tivemos esse dia o Dumbo, que é um filme que mudou um pouco a história original que a gente conhecia. O Aladdin não. Ele é muito fiel àquela história que a gente conhece, e claro, com algumas coisas a mais, como por exemplo a presença do Will Smith sendo o gênio da lâmpada. Então, se alguém não conhece a história do Aladdin, eu vou contar um pouco, que o filme começa com a princesa Jasmine, que o pai fala que ela tem que arrumar um marido rápido e ela fica desesperada e foge do castelo. Quando ela foge do castelo, ela se depara com um malandro, um cara que vive de pequenos furtos ali, que é o Aladdin. Eles se apaixonam, só que eles são assim de castas diferentes, nunca vão poder ficar juntos, até que um dia o Aladdin, cumprindo ordem de um sultão, encontra essa lâmpada e ele tem direito a 3 desejos. E ele vai usar esses 3 desejos para ficar com a princesa. Só que ele descobre que, apesar de ter acesso a todos esses desejos, é muito mais difícil do que ele pensava, porque tem muito mais coisas os separando. Exatamente. Então essa é a história de um amor improvável entre uma princesa e um plebeu, mediado pela mágica da figura do gênio da lâmpada. Agora vamos começar a falar de 3 filmes, assim, bastante macabros, assim, do jeito que a Michele gosta. Não, só que não. Esse especificamente não é um filme de terror, mas ele tem uma temática um pouco macabro, que é um reboot. Sabe o que é um reboot? Não. É uma refeitura de um filme que já existe. Então esse é o Hellboy. Vocês já devem ter assistido. Em 2004 estreou o primeiro Hellboy, depois teve o Hellboy 2 e agora vem o Hellboy. Ele não é 3, porque ele é um reboot. Ele está sendo refeito esse filme, recontando a história dos personagens. E eles mudam a história e aí, no tudo. caso, ele pode misturar informações do 1 e do 2, por Exatamente. exemplo. E mudar informações que a gente já viu nos 2 primeiros filmes. Então eu vou contar um pouco a história do Hellboy para você entender quem que é esse personagem. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, para vencer os inimigos, eles começam a usar de todas as táticas, inclusive magia negra. E uma dessas magias negras deles, eles trazem um menino que vem do inferno. Hell em inglês é inferno. Só que esse menino, quando ele vem, ele quem toma conta dele são as forças aliadas, então ele passa a lutar pelo bem. Então o que é o Hellboy? Ele é um cara que veio do inferno, só que ele luta a favor dos humanos contra criaturas monstruosas. E é isso que ele está fazendo nesse filme, lutando contra esses monstros que estão querendo destruir a Terra. É um filme que é adaptado de um HQ, de um quadrinho, né? E todo, assim como nos 2 outros filmes, a grande coisa dele nesse filme é que as pessoas acham que ele é inimigo pela aparência dele, mas na verdade até o filme começa no trailer com um policial atirando nele. Ele, não, eu tô do lado de vocês e tal, não sei o quê. Só que é um filme que tá sendo... parece um terrorzinho. Não, assim, ele só tem essa coisa de ser um ser do inferno, mas ele não é terror. É assistível, então. Qual a sua avaliação, assim, o que você já sabe? Esse filme está sendo bastante criticado por causa da sua história, assim, porque ele tenta contar muita coisa em pouco tempo. Então ele já estreou nos Estados Unidos, as críticas que eu li estão criticando bastante a história e, sobretudo, para quem não assistiu os primeiros, ficar um pouco perdido, porque o filme parte do princípio que você já sabe quem é o Hellboy, entendeu? Então se não assistiu, fica perdido. Fica um pouco perdido. Agora, já que a Michelle não achou esse... Não, eu ia te falar, eu ia fazer uma piada no começo, mas não vai deixar passar. Na hora que você falou de releitura, eu lembrei da danada da música da Lady Gaga, que essa semana não saiu. Mas eu vou da
aquela releitura, né, dos Juntos pode e dar Shallow muito Now, errado, tipo pode dar muito isso. errado a releitura, né? Exatamente. Tá bom, tivemos 2 releituras, né? Aladdin, que é uma aham. releitura, e agora é o Hellboy. E vamos para um filme agora, começando os filmes de susto, o filme Filho da Treva. Das Trevas. Conta a história de um menino que chegou via um meteoro na fazenda de um casal. Esse casal não podia ter filho e adotou essa criança. Falou, não, ele vai ficar com a gente. Só que essa criança começou a mostrar que ela tinha uns dons um pouco sinistros. Ela não sangrava, ela não sentia dor. Até aí tudo bem, porque o super-homem é assim também, isso só é que ele usou né? a sua força pro bem. Só que esse menino, a partir de um bullying, a partir da própria natureza dele, começa a praticar atos muito, muito cruéis. E ele começa a atormentar não só as pessoas, como a própria família e os pais que o adotaram. E aí você vai ver todos esses ingredientes de terror que a gente conhece. Passando atrás no escuro, escondido na cortina, voando em cima de pessoas. Então quem gosta desse estilo de filme vai gostar muito de Filhos das Trevas. O próprio trailer já é muito macabro. Antes de assistir, assista o trailer que já dá para dar um medo. Outro filme de terror, na verdade de horror estreando, é um filme brasileiro, chama Histórias Estranhas, que ele na verdade é um conjunto de curtas-metragens. 8 diretores dirigiram 8 curtas, tendo em comum uma temática fantástica, e aí eles se juntaram num longa-metragem que chama Histórias Estranhas. Então ficam várias histórias curtinhas. Exatamente. Tem começo, meio e fim essas curtinhas. Exatamente. E não se entrecruzam, cada uma conta uma história. Então, por exemplo, a gente tem história sobre um encontro potencialmente perigoso entre um andarilho e um casal, história num necrotério que transforma corpos em produtos a serem comercializados, uma história sobre o pacto entre 3 bruxas. Então, assim, são muitas histórias, algumas são mais suaves no sentido do horror e outras são mais agudas, com sangue espirrando, essas coisas que a gente conhece no horror. E outras são mais fantásticas, como por exemplo a história de um homem invisível, etc. Então, e é interessante que é um filme de gênero brasileiro, né? Que a gente a gente não está muito acostumado. Né? Já eu estou sabendo que parece que tem festival? Exatamente. Começa hoje, dia 23, e vai até dia 29, o DIGO, que é o Festival Internacional de Cinema da Diversidade e de Gênero de Goiás, o DIGO. Ele tem programação lá no Cinemas Lumière, no Banana Shopping. Então é um festival que traz para a mesa discussões sobre inclusão, diversidade e, sobretudo, as pautas da comunidade LGBT. Que está super no momento. Exatamente. Está passando por votação, se não me engano, agora, né? Exatamente. Então tem debates, tem mostras de filmes. E para falar um pouco desse festival, a gente vai passar o trailer de um filme, eu vou comentar aqui, porque é um filme brasileiro. É um filme, além de brasileiro, é um filme goiano, de um diretor que chama Daniel Nolasco, que ele está no segundo longa-metragem dele, e esse filme chama Mr. Letter. Eu não sei se as pessoas têm conhecimento, mas existe uma comunidade Letter dentro do espectro LGBT, que é uma comunidade de couro, de pessoas que se vestem de couro e que gostam de couro, e é uma questão que está dentro do espectro do fetiche. E claro, esse fetiche pode se desmembrar para outros fetiches ou não. Mas o que esse filme quer, na verdade, é trabalhar contra os estereótipos, assim, mostrar o fetiche além da sua coisa sexual, mostrar que pode ser uma posição política, pode ser uma posição estética, e é um documentário que ele acompanha um concurso que tem no Brasil que chama Mr. Letter, que ele elege o senhor couro do Brasil. Tinha essa piadinha naquele programa da Globo, né, que tinha aquele o cara personagem que se vestia do cuecão de couro, exatamente, né, já era uma tirada, uma brincadeira em exato, cima disso, e né? O filme ele vai até nesse sentido contrário, de mostrar como essas pessoas, na verdade, é um fetiche que ele tem várias ramificações, assim. Então, é um documentário que acompanha 4 personagens, mostrando a preparação deles para esse concurso que acontece anualmente e elege o Mr. Letter Brasil. É bom prestigiar, porque é um filme goiano, e aí o filme vai passar domingo às 16 horas lá no Cinemas Lumière, no Banana Shopping, ali na Avenida Araguaia. Bom, Goiânia. Dadas as dicas aí, bom, desses aí, qual é o seu eleito? Eu vou ficar com Aladdin, porque é filme da minha infância, né? Esse eu também quero assistir. Tá na fila, eu tenho que resolver meu problema com os Vingadores. Depois Aladdin. Obrigada, Jarlé, ótimo feriado para você. Até semana que vem.